Muito bem. Quando a gente fala de anosmia e hiposmia, quando a gente vai definir as alterações olfativas, às vezes na cabeça, na definição, fica uma coisa estanque, né? Que a anosmia seria um quadro onde você não tem nada de olfato, normosmia que você teria o olfato pleno, e hiposmia seria qualquer grau de perda de olfato. Mas, na verdade, o que acontece mesmo é que até para fazer a definição para estudo, quando você vai fazer um teste olfatório, a coisa não é tão estanque. Então, geralmente, num teste, só para dar alguns exemplos, entre 100% até uns 80% ainda é chamado de normosmia, anosmia seria uns 20% para zero, então a gente tem algumas variações, não é uma coisa tão estanque assim, mas é importante saber que a anosmia, pelo menos para o paciente, é uma sensação que ele não tá conseguindo sentir nenhum cheiro, e hiposmia seria uma sensação parcial. Além disso, a gente pode falar em disosmias, que são distorções na percepção olfativa. No caso, a disosmia pode ser chamada de parosmia quando tem algum estímulo, então eu tenho um estímulo de uma substância, mas eu percebo uma diferente, ou não consigo perceber tão bem essa substância, e fantosmia já não tem estímulo olfativo. Fantosmia, às vezes, já pode até entrar em áreas psiquiátricas mesmo, né? Você pode ter algumas alterações em outros sistemas. E quando a gente vai falar, então, dos mecanismos de alterações olfativas, se a gente pegar esse desenho aqui, esse esquema de uma cavidade nasal de corte de perfil, aqui é a parte anterior, aqui é a parte posterior e aqui é a parte superior. Então, cliquei para o lado errado. Então, quando a gente coloca aqui mais em foco, a gente consegue ver a parte, do nervo olfatório, do bulbo. Você pode chamar os mecanismos de alteração de condutivos quando a gente está antes da região do epitélio olfatório, ou seja, na mucosa respiratória, né? Não é nem na mucosa olfatória, então na concha nasal, no septo nasal, pólipos nasais, essas coisas do nariz antes da molécula chegar no epitélio olfatório. A gente vai chamar de sensório neural ou neurosensorial quando eu pego o epitélio propriamente dito ou os nervos olfatórios. E eu vou chamar de central quando eu já pego do bulbo para dentro da via central mesmo olfatória. Então, essa é uma divisão mais didática para a gente tentar entender os mecanismos, mas na prática pode haver mais de um mecanismo. Então é muito comum, por exemplo, sinusite crônica, que é uma causa muito comum de alteração olfativa, a gente pode ter, na maioria das vezes, uma alteração condutiva, mas eu também posso ter uma alteração sensório-neural, porque os mediadores inflamatórios podem alterar essa parte do epitélio olfatório, do nervo olfatório, e a gente ter uma perda mais do que somente a perda condutiva. Continuando ainda, a gente tem mais de 200 causas, 200 etiologias para as alterações olfativas. Então, eu tenho doenças nasocinusais, são as mais comuns na maior parte dos estudos. Eu tenho as pós-infecciosas, né, que ficaram famosas agora com o nosso Covid-19 aí. Pronto, consigo colocar meu apontador. Tem os pós-traumáticos, né, pós-trauma crânioencefálico. Tem o por envelhecimento e degeneração, aí inclusive acaba entrando Parkinson e Alzheimer, e tem as idiopáticas, que é quando a gente não acha alguma causa. Então, dessas 200 causas, a gente sempre consegue enquadrar numa dessas 4 ou numa dessas 5. E só para mostrar como é um pouco controverso também, até a classificação depende muito do perfil dos pacientes, a gente tem vários estudos que mostram diferenças nas proporções entre cada uma das causas. Então, como eu disse para vocês, classicamente o mais comum é doença nasocinusal, mas tem alguns estudos que mostram mais frequência dos pós-infecciosos, tem alguns que entram mais o idiopático, aí talvez seria até uma falha nossa, né, em descobrir a causa, e por aí vai. E quando a gente mostra a distribuição aqui de gênero e idades, a gente percebe que a gente tem uma certa equivalência, exceto nos pós-virais, ou nos pós-virais é bem mais típico de mulher do que em homem. E quando a gente pega as faixas etárias, os pós-virais que estão aqui em vermelho são mais velhos, enquanto que os pós-traumáticos são mais novos, né? Até porque o trauma geralmente é em indivíduos mais jovens. E agora, de todas as causas de deficiência olfativa, a gente vai entrar na pós-infecciosa, que tem a ver com o Covid-19. Então, geralmente é transitório. Quantos de nós já não ficou gripado, não ficou resfriado, não teve uma sinusite e ficou sem sentir cheiro, sem sentir gosto? Isso é super comum, todo mundo passa por isso. E, na enorme maioria das pessoas, isso é transitório, isso volta ao normal à medida que a doença aguda melhora. Então, passou o resfriado, passa a hiposmia.
Só que raramente isso pode ficar permanente. Provavelmente porque, por algum motivo, esse vírus não causou só aquele edema e deu um mecanismo condutivo. Ele, por algum motivo, mexeu lá no epitélio olfatório, então acabou tendo lesões sensorio-neurais ou até centrais. E o que a gente sabe do pós-infeccioso em geral é que geralmente, aqui só para deixar bem claro, quando a gente fala do pós-infeccioso acaba sendo permanente, tá? Porque o transitório nem procura o médico. Então, dos permanentes pós-infecciosos, geralmente são pacientes mais velhos do que os pacientes mais novos, são mais em mulheres do que em homens. Olha que interessante, geralmente dá mais hiposmia do que anosmia, então o paciente fala que o olfato ficou fraco, não que ele perdeu o olfato totalmente. E costuma ter muita disosmia, e essa disosmia é muito relacionada à hiposmia, porque provavelmente o epitélio olfativo está tentando se regenerar, e nessa regeneração pode ter umas sinapses erradas, aí o paciente começa a ter disosmia, começa a ter uma perversão do seu olfato. E por que a gente fala disso agora no Covid? Na verdade, a primeira menção às alterações do olfato paladar na Covid-19 vem do estudo de neurologia, então eram pacientes mais graves, e nesses pacientes mais graves, 5% tinham alteração de paladar e 4% tinham alteração de olfato. Foi o primeiro que saiu falando sobre alteração do olfato e paladar na Covid. E aí começou, por causa da internet, a gente acaba sendo muito interligado, isso daqui, só para vocês terem ideia, tem um grupo de discussão da Academia Americana de Rinologia, e nesse grupo começou a se falar, perda de olfato, um médico coreano falou, olha, em Daegu, que é uma cidade lá que foi um dos epicentros de Covid-19 na Coreia do Sul, a gente teve muito relato de perda de olfato. Claro que eu não consegui ler por aí, acabei colocando aqui no Google Tradutor, e mostrou aqui, então, que dessa notícia, 15% de 3 mil pacientes confirmados perderam o olfato ou paladar. 15%, gente, a gente não via isso nos resfriados, nas gripes, no rinovírus normal, no influenza, a gente não via nada disso, né? Então, começou a chamar atenção. Tanto que, lá em março já, a Academia Brasileira de Rinologia, junto com a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, soltou uma nota de orientação aos otorrinos falando o seguinte, que a ABR orienta que a presença de anosmia súbita, com ou sem alteração, né, do paladar, e sem obstrução nasal concomitante, talvez sugira, sim, o Covid-19 nesse cenário de pandemia. E que se o paciente vier para a gente com queixa de anosmia súbita, sem problema do nariz, é para pensar em Covid-19. Então foi assim que começaram as coisas todas. E aí, depois disso, começaram a ter estudos focados no olfato e no paladar. Então esse daqui é com pacientes leves e moderados, que aí aumentava a taxa de prevalência para 80%, 90%. Então isso foi a primeira coisa que a gente começou a perceber. O Covid-19 leva a alteração do olfato e quando você tem alteração de olfato no Covid-19, parece que o Covid-19 é mais leve também, é uma evolução melhor. E uma coisa que a gente começou a notar de diferente é esse gráfico de baixo, a alteração do olfato nos Covid-19. 80% era anosmia. E não é essa a regra. Quando o paciente fica resfriado, fica gripado e tem uma alteração de olfato, geralmente essa alteração de olfato é de hiposmia, não é de anosmia. Então a gente começou a perceber que esse vírus realmente tinha um tropismo maior para o epitélio olfatório e que ele causava perdas olfatórias mais graves do que as perdas olfatórias que a gente está acostumado com as gripes e resfriados. E aquela primeira história de, talvez a anosmia seja um sintoma inicial, isso daí meio que caiu por terra, porque é uma parcela pequena de pacientes que tem a anosmia como primeiro sintoma. Porém, uma coisa que é bem interessante é que realmente a perda de olfato e paladar é um ótimo preditor para o Covid-19. Então esse foi um estudo feito com pacientes colocando sintomas por aplicativo, então tinha mais de 2,5 milhões de pacientes que colocaram. Desses, 18 mil tinham o RT-PCR, né, tinha confirmação ou não do Covid-19. E nos pacientes que tinham feito o exame, olha que interessante, nos positivos, 75% tinha perda de olfato ou paladar, enquanto que nos negativos só 22% tinha essa alteração. Ou seja, dava um odds ratio para queixa de perda de olfato ou paladar de 6,74. A gente teve, então,
aqui um odds ratio muito alto, aqui está dividido entre Estados Unidos e Reino Unido, que foram os principais pacientes, mas dá para perceber a diferença do odds ratio para a perda de olfato, aí, de paladar, enquanto para os outros sintomas. Então, a perda de olfato e paladar é mais preditiva até do que fadiga, febre, tosse, que são sintomas mais primordiais ou mais característicos da COVID-19. E mais ainda, olha como é diferente, esse foi um estudo feito também pela Academia Brasileira de Rinologia, que eu participei, e a gente mostrou aqui, nos pacientes COVID positivos, só metade conseguia recuperar totalmente, enquanto que nos COVID negativos, 70% recuperava. Então, a gente começou a perceber que quem tinha perda de olfato pelo COVID-19, essa perda de olfato era pior, ela demorava mais para resolver, muitas vezes não resolvia, e nos casos que resolveram, olha que interessante, ó, essa última linha aqui, ó, nos casos que tiveram recuperação total, os COVID positivos geralmente tinham uma mediana de 15 dias para recuperar tudo, enquanto que nos COVID negativos eram 10 dias. Então, muito provavelmente esses pacientes têm uma lesão maior, então eles não recuperam totalmente, e os que recuperam ainda demoram mais tempo para recuperar. E por que acontece isso? Primeiro porque realmente está havendo uma alteração bem no epitélio olfatório mesmo pelo SARS-CoV-2. Mas isso daí não é uma coisa exclusiva do SARS-CoV-2. Tem outros estudos já que mostram também que pode ter alteração bem nesse epitélio olfatório, e quando você tem alteração no epitélio olfatório, olha que interessante, isso daqui são os limiares de olfato. Olha como está alto aqui no paciente normal, enquanto que o paciente que tem a obstrução da goteira olfatória, esses limiares caem bastante. Então, realmente, se eu tiver um bloqueio na goteira olfatória, eu vou ter hiposmia ou anosmia. Só que no SARS-CoV-2 parece diferente, até por causa do receptor da enzima conversora de angiotensina, que a professora Norma já falou na outra aula, que é o órgão, a estrutura-chave aí que a proteína S, aqui, a proteína spike do SARS-CoV-2 vai se unir. Por que isso é diferente? Porque, na verdade, a gente tem bastante de células que expressam a proteína, o receptor da enzima conversora de angiotensina aqui no epitélio olfatório. Repara que bastante cinza são os que expressam. Tem bastante no epitélio respiratório e tem bastante no olfatório, mas o neurônio olfatório não expressa. Então, na verdade, talvez não seja uma lesão direta do SARS-CoV-2 no neurônio olfatório, e sim uma lesão nas células de sustentação do epitélio olfatório, e essa célula de sustentação, ela é responsável, por exemplo, por fazer a estrutura desses dendritos aqui, que vão ser os receptores, né, da molécula de odor. Na verdade, o neurônio em si parece que está bom, mas todo ao redor fica ruim, e aí o neurônio não consegue funcionar direito. Talvez por isso que a gente tenha visto tantas perdas de olfato graves nesses pacientes com COVID-19. E então a gente pode ter esse mecanismo obstrutivo que toda infecção tem, mas a gente tem principalmente esse mecanismo nas células de sustentação. Então, o SARS-CoV-2 parece matar essas células de sustentação, acaba tendo desbalance iônico e acaba, aí sim, secundariamente, pode levar à morte do neurônio olfatório. Mas, aparentemente, não parece ter tanto essa infecção direta aqui, ó, do neurônio olfatório. Não é esse que parece que é o principal mecanismo de ação. Mas, como tudo em Covid-19, daqui a um mês pode estar totalmente diferente, porque os conhecimentos têm mudado muito rapidamente com Covid-19. E o que a gente tem agora, então, para finalizar? Agora, os otorrinos e os médicos, de uma maneira geral, estão se deparando com pacientes com perda de olfato. No começo a gente achava que era só porque estava todo mundo falando, mas não. Agora os consultórios de otorrino estão tendo mais pacientes com perda de olfato, com hiposmias e anosmias pós-infecciosas. Então acho que é um papel muito importante dos médicos orientar esses pacientes, pode-se orientar, por exemplo, os treinamentos olfatórios, encaminhar para um otorrino para fazer uma avaliação da cavidade nasal, porque aí é uma questão de sensação, né, sensorial. Então, às vezes um paciente que perde o olfato e além disso tem um nariz ruim, ele fica, a percepção dele fica pior ainda. Então ele perde um tanto, mas ainda é atrapalhado porque tem um nariz ruim, a gente acaba tendo que tratar esse nariz para melhorar esse paciente. E o grande problema é que a gente não tem muitas evidências mesmo nos tratamentos, até porque Covid-19 é uma coisa nova. Mas mesmo nos pós-infecciosos tradicionais, os tratamentos não são tão
embasados, não tem tanta evidência e não tem também o resultado. Esse que é o problema maior que a gente vai se deparar agora no futuro. Para finalizar, queria só agradecer aqui, esse é o nosso grupo da cirurgia endoscópica, que é o que acaba trabalhando mais com essa parte de nariz, né, de olfato. Queria agradecer a todos eles, porque sem essa presença de grupo, sem esse grupo todo trabalhando, a gente não consegue fazer nada hoje em dia. E vou deixar aqui para vocês os meus contatos, então fiquem totalmente à vontade aí para entrar em contato, tirar dúvida, o que a gente não conseguir tirar dúvida agora no bate-papo aí com o chat, vocês podem mandar depois para mim, que não tem problema algum. Pedrão, obrigado, acho que deu para cumprir o tempo aqui direitinho, espero que todo mundo tenha aproveitado bastante.